Quero salvar meu casamento. Minha esposa sempre frequentou um templo evangélico. Eu a conheci indo a essa igreja. Com a pandemia, todos ficamos dentro de casa, respeitando o isolamento social. Com isso, essa religião entra frequentemente em meu lar, pela televisão, pelo rádio, computador e aí vai. Eu não aguento mais escutar as reuniões. Nossa, quantos absurdos eu sou obrigado a ouvir. Isso está acabando com meu casamento de 22 anos. Jorge, como devo proceder para trazer a minha esposa para a doutrina espírita, ou pelo menos tirar ela dessa seita? Vamos dizer que o nome dele é João, tá? Para poder falar com ele. João, olha só. Não se prenda naquilo que a doutrina das religiões falam. Não se fixe nas informações teológicas que elas são apresentadas. Mire-se nos aspectos comportamentais que ela tem. Porque, às vezes, determinados conceitos que são oferecidos não traduzem efetivamente uma conduta nesse sentido. Tem muitas verdades religiosas que várias doutrinas apresentam que elas não resultam numa dificuldade de convivência. Então, vou dar um exemplo. Não, o mundo foi criado sim em 6 dias. Não, é sim, foi... Tá, foi 6, foi 3, foi 5, isso não vai mudar, a minha vida com alguém não vai mudar. Mas ela acha que foi 6 dias, deixa achar que foi 6 dias, foi 2, foi 5, foi 10, isso não muda o meu processo de convivência. Então, existe um conjunto de experiências que a gente tem das outras doutrinas que necessariamente não colidem com a conduta que a gente possa ter. Então, a gente precisa separar daquilo que as doutrinas apresentam os fenômenos que efetivamente não têm nenhum tipo de peso na conduta. Aí você tem um segundo tipo de princípios que as doutrinas apresentam. Princípios que dificultam a convivência, porque são valores que são apresentados que vocês estão dizendo, não tem o menor sentido. O que você está falando não faz sentido. Então, são determinadas verdades que atacam a conduta que as pessoas têm. Então, por exemplo, um preconceito sobre determinada conduta de outra pessoa, que fica, olha, isso é pecado, isso é um absurdo, isso não pode. Então, quando você vê um familiar seu que participa de uma outra doutrina e que possui essa leitura em função do pensamento que a doutrina que ele participa diz, a gente deve trabalhar isso sem se desesperar, porque sem se desesperar a gente vai perder realmente a condição do casamento nosso. Para esse segundo grupo de experiências em termos de conceito, a gente não deve entrar em rota de colisão. É besteira discutir. Isso que está falando é errado, isso é besteira. Você é burra, você não deve nunca entrar por isso, que aí você vai afastando cada vez mais. E aí, o que a gente faz? A gente procura trazer naquele aspecto positivo que o outro possui. Às vezes, conviver com alguém não é muito fácil, porque a pessoa é muito diferente da gente. Mas se você ficar prestando muita atenção no que é diferente, piora muito mais. Você olha só, lá vai ela reclamar do menino, lá vai ela falar, não é assim que aborda o menino, você vai fazer isso, você vai afastar de cada vez mais. Não, tem que ser assim, ele tem que obedecer. Então, conversar. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma gota de humor nesse tipo de relacionamento. Por quê? Porque a gente sofre porque você espera que o outro tenha a compreensão de vida que você tem. Ele não tem. O nosso cônjuge tem uma outra visão de mundo, ele participa de uma outra doutrina diferente. Então, não espere que ele faça a leitura da vida da forma como você enxerga. Olhe para ele nas limitações que ele tem. É o que ele pode dar. É o que o outro pode dar. E quando eu falo colocar uma gota de humor, é quando, por exemplo, vamos admitir que você tem uma maneira de lidar com os filhos e o seu cônjuge ou a sua esposa tem uma maneira diferente, mais dura, que ataca mais. Então você vem, e aí que não pode perder o bom humor, chegar, abraça. Não faz assim, não faça assim. E o amor?
E o amor, onde é que fica? Então, a gente se revestir de uma capacidade ainda maior de olhar para o outro como alguém que você tem que cuidar. Olhar para o que está assim como alguém que está mais frágil. E quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda menos. Quem entende mais é que pode fazer o movimento. Não espere que aquele que é mais rígido vá fazer o movimento de buscar o que é mais flexível. Quem é mais... Por que é flexível? Porque vai lá no outro, consegue se deslocar de onde está para ir no outro. Então, a gente vai com um pouquinho de bom humor, com uma pitada daquilo que a gente possa oferecer, de aconchego. Porque se você fosse, eu faço isso não. Ah, de novo isso. Se você fizer isso, você piora seu lar. Então, a gente trabalha exercitando a capacidade de olhar o outro como alguém que a gente precisa oferecer cuidados. Como que a gente desenvolve isso? É olhando para o outro e dizendo dentro da nossa cabeça, não é para dizer para a pessoa, é para dizer dentro da nossa cabeça. Você é a minha grande oportunidade de eu conseguir superar a minha pequenez. Se eu conseguir vencer em você essas dificuldades que a gente está tendo de relacionamento, eu vou sair muito engrandecido. Então você é a minha pedra de toque que consegue fazer com que eu me transforme. A chance de conviver ao seu lado é a oportunidade que a vida me dá para que eu consiga superar. Então é fazer um exercício o máximo que a gente puder de não se estressar, pronto. Você desanda tudo. Então, se você está irritado, não vai depois. E sempre que possível, cuida do outro de maneira diferente. E há uma estratégia para usar nisso. Você, quando percebe que a pessoa está bem, quando ela estiver de bom humor, aí você diz, você está de bom humor agora, né? Mas outra hora você não estava, não. Então você aproveita quando a pessoa está bem e fala o que você tem para dizer. Aproveita quando ela está positiva para você falar o que você quer dizer. Não pegue quando ela está negativa. Porque o ministro é porque você é doida. Aí pronto, aí você piora mais. Se a pessoa já não está bem, você não vai aprofundar a dor dela. Deixa com que ela esteja no momento feliz. Quando você perceber que ela está mais leve, é a hora de conversar. Então, o primeiro tipo de situação, não se estresse com os conceitos que não tem nada a ver com a conduta nossa. É conceito, deixa ser. É assim que é, lindo, maravilhoso. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Não vai mudar a nossa vida. Toca para frente, isso é conceito filosófico. Aquilo que chega no comportamental, a gente precisa cuidar com afeto. Que se for cuidar com dureza, não vai dar certo. E tem um terceiro, que é o mais complicado, que são os conceitos, são os preconceitos que muitas vezes as doutrinas têm com relação ao espiritismo. E que nos mexe mais profundamente, porque a gente sabe que não é verdade, porque você... E aí começa a trazer conceitos que são completamente equivocados em relação ao que o espiritismo diz. Quando isso acontecer, a estratégia é completamente diferente. Devolva com conduta. Não teme. A gente não teima sobre isso. A gente entrega o que a gente tem para fazer. Ela trata as pessoas de um jeito e você trata de outro. Ela pisa na goela da empregada doméstica, você oferece outra leitura. Você evita falar coisas ruins na frente dela. Olha esse ridículo no trânsito. Não deixe, não dê essa cancha. Deixe com que ela seja o exercício para que você mostre a todo momento que você é uma pessoa diferente em termos de conduta. Você talvez não veja, mas ela vai ver a sua conduta quando você disser, não pode fazer assim. Eu aprendi que a gente tem que perdoar. E ao invés de querer convencer a pessoa pela filosofia, convença pela conduta que você tem. Faça todo o esforço que você puder nesse sentido. Você já tem uma caminhada grande, 23 anos, não é mais momento de se dizer, vou fazer uma nova relação. Não vale a pena. Se você tivesse um relacionamento mais curtinho, de 2, 3 anos, eu poderia até dizer, pense se vale a pena. Na sua circunstância, não vale a pena. O que vale mais a pena agora é a gente saborear aquilo que está acontecendo. A gente está envelhecendo. E quando a gente envelhece, a gente tem que aprender a perceber no companheiro que está conosco há mais de 20 anos a beleza.
perfeito? Claro que não é, eu também não sou, mas a gente já teve tempo suficiente para aprender a amar o outro nas fragilidades que ele tem. E quando a gente chega nesse estágio em que a gente começa a perceber a fragilidade que o outro possui e aprende a se encaixar no outro, de maneira que as imperfeições que ele tem você compensa, e as imperfeições que você tem, o outro compensa, a relação fica tão bonita, que é uma relação de cumplicidade. Experimente fazer por esse lado. Não esgarce o fio, não puxe a corda desnecessariamente, porque a relação do lar vai ficar ruim. Não teme, quem pode mais, cede mais. Faça esse esforço e curta a vida. A vida nasceu para ser curtida. Curta ela ser diferente de você. Faça com que isso seja um momento assim de prazer, de ver como pensa diferente, você aproveitar isso com a possibilidade de ver a beleza da vida e desmontá-la através do bom humor. Porque se você for medir mau humor de cá com mau humor de lá, a relação do lar vai ficar péssima, tensa demais. E só você pode fazer isso. Ela não vai fazer. Está nas suas mãos transformar seu lar. Faça um investimento nessa direção. Garanto para você, vai dar excelentes resultados. Conheço histórias assim dramáticas e que acabaram se ajustando de maneira muito boa. E não fique com a ideia de querer trazê-la para a doutrina espírita. De repente, não é isso o mais importante. Talvez, às vezes, a gente conviver com os nossos desiguais e aprender a ter a nossa tolerância e a capacidade de conviver com as pessoas que são diferentes é o grande mistério da vida, a grande beleza que a vida nos chamou para viver.